número 79, Mateus capítulo 18, de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. Esse trecho que nós vamos estudar, ele faz parte ainda daquele bloco que começou lá no capítulo 14, falando sobre a autoridade do reino, né? E agora, nesse segundo momento, esse segundo ponto desse bloco, nós temos aí o quarto discurso de Cristo, que é todo o capítulo 18, é um discurso, é o quarto discurso do Senhor Jesus, que Mateus registra, né? E o assunto desse capítulo 18 é o caráter bondoso e perdoador do reino, né? E hoje nós veremos, então, do versículo 1 ao versículo 14, mas apenas até o versículo 5, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos a bondade para com os pequeninos. Então, o primeiro assunto a ser abordado aqui é a bondade, o caráter bondoso do reino, em relação especialmente aos pequeninos. E hoje nós veremos, então, do versículo 1 ao versículo 5, tornar-se como os pequeninos. Vamos lá, então. Vamos juntos ler o texto. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, o capítulo 18, como nós já mencionamos, ele registra o quarto discurso de Cristo. Dois assuntos aqui são o ponto, né? Os dois assuntos são abordados nesse capítulo, que é a bondade e o perdão. A bondade em relação àqueles que são os pequeninos no reino de Deus, e o perdão que deve ser concedido a todos, né? O versículo 1 ao versículo 14, nós temos ensinamentos sobre a bondade que se deve ter e deve ser dispensada aos pequeninos, bem como o exemplo que os pequeninos deixam para nós, o qual nós devemos imitar, né? E o versículo 15 a 35, ele nos traz vários ensinamentos sobre o perdão e como o perdão deve ser concedido a todos nas mais diversas circunstâncias. Então, primeiramente aí, vejamos, por enquanto, como tornar-se como os pequeninos, no versículo 1 a 5. Então, primeiramente, nós temos o cenário, quando começa dizendo aí, naquela hora, ou seja, na mesma ocasião, no mesmo momento, descrito do capítulo 17, do versículo 24 a 27, né? Recordando, quando eles chegam em Cafarnaum, veja só o versículo 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, né? E então, quando eles voltaram para Cafarnaum, e naquela casa, no particular, ali o Senhor Jesus, antes disso, eles perguntam para Jesus, para os discípulos, se Jesus não pagava imposto, né, o imposto do templo. E aí, então, em casa, o Senhor Jesus dirige a palavra a Pedro e mostra que ele, sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o Filho de Deus, ele cumpria a lei de Deus, cumpria a determinação que Deus havia dado, dessa oferta ao templo, né, que era para a manutenção do templo, né. Então, nessa mesma hora, surgem os discípulos e perguntam para Jesus quem era, porventura, o maior no reino dos céus, né. Marcos, ele acrescenta algumas informações a essa discussão, né. Ele diz que eles vinham pelo caminho discutindo. Então dá a impressão, segundo Marcos, o que nos dá a entender é que essa discussão não começou ali, naquele momento, em casa, mas pelo caminho afora eles vinham discutindo. E por que será? O que dá a entender, eles não haviam ainda entendido as palavras de Jesus a Pedro, lá no capítulo 16, do verso 18 e 19, quando Jesus diz que Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, sobre Jesus mesmo, ele edificaria a sua igreja, mas ele deu as chaves a Pedro, e Pedro se tornou, de certa forma, um dos principais da igreja, como nós vemos lá em Gálatas. Pedro, Tiago e João eram reputados como as colunas da igreja. Bem, eles eram colunas, Pedro não é fundamento da igreja, Pedro não é pedra fundamental,
né? Coluna está sobre o fundamento, né? Então Pedro, ele era uma das colunas da igreja, um dos sustentáculos da igreja, porque ele era um dos apóstolos, e de certa forma ele tinha uma proeminência sobre os demais apóstolos. Mas aí surgiu a discussão, né? E aí? E para complicar ainda mais a situação, eles haviam presenciado uma severa repreensão que Jesus havia dado a Pedro. Logo em seguida, lá no capítulo 16, versículo 23, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, e aí Pedro chama Jesus num canto e fala: para com isso, Senhor. O Senhor não vai de forma alguma morrer, né? Ele começou a reprovar o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus então volta-se para Pedro e diz: arreda, Satanás. Vai de reto, Satanás, você não tem parte comigo no meu reino. Né? E aí eles ficaram, imagine a cena, né? Há pouco Jesus dizendo que Pedro tinha uma certa proeminência sobre os demais apóstolos, né? Nada desse negócio de papa, nada disso, é coisa que a Igreja Católica inventou. Mas ele tinha uma certa proeminência, isso nós não podemos negar. Depois, em seguida, vem Jesus repreendendo Pedro, chamando de Satanás, né? Ou seja, Pedro estava sendo usado por Satanás. Imagine a seguinte situação. Então, peraí, Pedro não deve ser o maior entre nós. Quem é o maior? Aí deve João ter aparecido, né? Não, eu sou o discípulo do amor, então possivelmente eu sou maior, né? E ainda soma-se o fato de que 6 dias depois de tudo isso, Jesus toma para si justamente os 3, Pedro, Tiago e João, e os leva para o topo do monte, onde eles presenciam a transfiguração de Jesus, né? E os outros 9 só ficaram sabendo disso depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Quando eles desceram do monte, Jesus falou: não contem a ninguém, não contem aos demais o que vocês viram aqui. Somente depois que eu for morto e ressuscitado, aí vocês vão contar para os demais, né? Mas aí, sem saber o que aconteceu lá no monte, com certeza, essa não foi a primeira vez que Jesus separou esses 3 para estarem com ele num momento específico. E aí, então, com certeza, os demais discípulos deviam estar perguntando: esses 3 aí tem um quê a mais com Jesus, porque Jesus separou esses 3 para estarem com ele, sempre chama os 3 para estar juntos, né? E aí começa essa discussão, né? Tudo isso são elementos que poderiam estar nessa discussão, ou que fomentaram essa discussão entre os discípulos ali. E eles, então, discutem entre si quem era o maior, né? Não é difícil imaginarmos agora a discussão sobre quem deles seria o mais importante. Então, esse era o pano de fundo. Essa discussão é o pano de fundo desse texto aqui, né? E aqui eu cito as palavras de William Hendriksen. Ele diz o seguinte: entretanto, não é simples a lição da humildade fiel o que o mestre está ensinando aos seus discípulos. O anseio pecaminoso de ser maior do que os companheiros e de governá-los não é uma atitude simplesmente passiva. É um impulso muito ativo. Portanto, também seu oposto e antídoto não deve ser nada menos que o esforço semelhantemente ativo de amar a todos, isto é, não tornar-se como, não só tornar-se como as crianças, mas também amá-las e protegê-las. De fato, exercer essa mesma atitude de amor para com todos, perdoando de bom grado a todos, né? Então, veja bem, na nossa luta contra o pecado, e aqui o pecado em questão é o pecado do orgulho, o pecado da soberba, do se achar maior do que o outro, né? Todo pecado em nosso coração, ele é uma força muito ativa. Nós não somos vítimas do nosso pecado. Nós somos os geradores desse pecado, né? Então, é uma força muito ativa em nosso coração. Da mesma forma, se quisermos vencer o pecado, nós também temos que ter uma atitude ativa, bem ativa e positiva, que combata esse pecado. No caso aqui, o pecado da soberba, ele tem que ser combatido com a força da humildade, com a virtude da humildade.
com a virtude do, como diz o apóstolo Paulo, do considerar o outro maior do que a si mesmo. Preferir o outro em honra, preferir que o outro seja honrado do que eu mesmo. Né? Então, esse é um desafio para nós, crentes, e é muito difícil, irmãos. Né? Quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que ele tanto sabia ser humilhado como ser honrado, eu fico me perguntando qual dos dois é o mais difícil. Aprender a ser honrado ou aprender a ser humilhado? Qual dos dois deve ser mais difícil? Né? Eu acho que ser humilhado é mais difícil. Bem, ser humilhado é o nosso orgulho que está sendo ferido, nosso ego que está sendo ferido, nosso ego orgulhoso sendo ferido. Mas e ser honrado, sem roubar para nós, sem roubarmos para nós a glória que é de Deus? Será que é tão fácil assim? Será que é fácil a gente ouvir alguém dizer assim, parabéns, né? Parabéns pela execução do seu talento, né? Você tocou muito bem, né? Você pregou muito bem, você falou muito bem, você cantou muito bem, né? Você serviu o outro lá, você foi um exemplo, foi lá e serviu aquele que estava necessitado, né? E aí o nosso coração nesse momento parece um balão de gás hélio, né? Se enche, se inflama, e daqui a pouco começa até, né, a levitar, né? De tanto, né? O elogio. Como é que a gente tem que lidar com o elogio? O elogio, a gente sempre tem que recebê-lo, agradecer por ele, muito obrigado pelo seu reconhecimento, né? E creditar a glória a Deus, né? E creditar a glória a Deus, né? A gente sabe quando a gente está sendo bajulado, né? Bajulação é diferente de elogio, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não roubar para nós a glória que é de Deus. E também aprender a ficar feliz quando alguém reconhece o que a gente fez. Olha, que bom que você fez, né? Fez bem feito, que bom, né? É gostoso isso, é bom. Porém, nós temos que acreditar a Deus toda a glória. Ao menor sinal que o nosso coração começar a ser assim, vai descer com isso, a gente tem que se ajoelhar diante de Cristo e dizer, Senhor, é para o Senhor. Eu gosto muito daquela cena, acho que está descrita em Apocalipse 4 ou Apocalipse 5, agora não me lembro, que fala quando os vencedores, né, ali representados nos seres viventes, né, os 24 anciãos, nós chegaremos diante de Cristo ali nos céus, depositaremos as nossas coroas aos pés de Cristo Jesus e o louvaremos por toda a eternidade. Isso quer dizer o seguinte, a coroa é símbolo de vitória, é símbolo da vitória, da nossa vitória, né? Pode ler, por favor, Apocalipse 4:10. Olha só, os 24 anciãos aí, é um simbolismo, simbolizando aí todos os crentes, do Antigo e do Novo Testamento. 24 porque as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, então é um número relativo à eleição. Como são 2 testamentos, então os 24 anciãos representam a totalidade dos crentes. Nós nos ajoelharemos diante de Cristo e depositaremos aos pés dele a nossa coroa. Ou seja, Senhor, vencemos? Não, o Senhor venceu por nós. A glória para o Senhor. A glória para o Senhor. Mas no que tange ao nosso relacionamento com os irmãos ou com aqueles a quem nós vemos como inferiores a nós, né? Como é que a gente tem que lidar com isso? Como é que eu tenho que lidar com o meu irmão? Vendo-o como inferior a mim? Aqui Cristo pega uma criança, né? Nós vamos ver isso agora. Ele pega uma criança, veja aí, o ensinamento, versículo 2 ao versículo 5. O que passamos a ver é a lição por trás da lição. Ou seja, Cristo, todas as ações de Cristo, elas falam por si só, além do ensinamento explícito na própria palavra dele.
Naquele momento ele vê os seus discípulos discutindo entre si quem era o maior. Ao invés dele esbravejar, virar para eles e dizer assim, que coisa feia, que bando de criancinhas infantis, que coisa feia, que homens carnais vocês são, né, e repreendeu severamente. Ele não fez isso. Pelo contrário, a Bíblia diz no verso 2, e chamando uma criança, então aí ele passa a ensiná-los de uma forma muito dócil até. Né? E a lição que ele quer passar para eles, o ensinamento que ele quer passar para eles, é justamente essa bondade em tratar aquele que é mais fraco. A bondade em tratar o próximo. E ele trata os seus discípulos aqui com uma extrema bondade, com uma bondade assim, linda, né? Uma bondade clara. Ele não bate com força neles, ele não os repreende severamente, pelo contrário. Ele docilmente, né, ele aplica o mesmo princípio que ele vai aplicar a eles, ele aplica em sua ação em relação a eles. Ele está ensinando eles a serem bondosos uns com os outros, e ele mesmo age com bondade para com eles. Né? Ensinamos não só quando falamos, ensinamos quando agimos. Ensinamos, e o ensinamento dado por meio da ação, ele é muito mais forte, ele é muito mais eficaz do que o ensinamento dado em palavras. Né? Você pode ensinar, falar, e a pessoa não reter nada, mas uma ação sua ensina muito mais do que uma hora de discurso. Né? Então nós precisamos olhar para Cristo e aprender com Cristo a lição por detrás da lição que Ele deu. O ensinamento por trás do ensinamento, ou seja, o ensinamento que Ele deu com a atitude. E também o ensinamento que Ele deu com palavras, é claro. Né? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Marcos e Lucas acrescentam outras ações de Jesus, além de chamar a criança e colocá-la no meio deles. Né? Lucas diz que Jesus a pôs junto de si, então pôs do lado dele. E isso é muito significativo. Daqui a pouco você vai ver por quê. E Marcos diz que ele tomou-a nos braços. Então não era uma criança grandona, não era uma criança de 8, 10 anos. Possivelmente aqui era uma criança pequena, né? Quando muito 4 anos de idade, no máximo 5. Uma criança pequena, ele pegou-a nos seus braços. Né? O que transmitiu segurança e tranquilidade àquela criança, no meio de tantos homens com ânimos agitados. Lembre-se, eles estavam ali discutindo, você imagina. Você é uma criança no meio de adultos que estão ali se estranhando por causa de um assunto. Essa criança reagiu com tranquilidade. Por quê? Porque a ação de Jesus para com ela foi de transmitir essa tranquilidade. Né? E meus irmãos, ainda que eu não tenha colocado aqui na apostila, mas aqui nós temos uma outra lição que nós devemos aprender. A nós, adultos, cabe o dever de transmitir essa tranquilidade às crianças. Né? Eu sempre tenho falado isso com a minha esposa. A grande dificuldade hoje em dia de educar crianças não é educar as crianças, é educar os pais. Quem é educador sabe o que eu estou falando, quem é professor sabe o que eu estou falando, quem é pai sabe o que eu estou falando. Né? Os pais são mais custosos do que as crianças. Né? São mais custosos do que as crianças. Se você quer ensinar uma criança, você quer educar uma criança, às vezes você vai ter que educar os pais primeiro. Né? Mas aqui veja bem que o Senhor Jesus, com essa criança, Ele transmite cuidado para com essa criança. Né? E essa criança tem tranquilidade na presença dEle. Né? E eu suponho que para aquela criança Jesus era um estranho. Nada se fala dessa criança, se ele tinha algum conhecimento ali, se eles já se conheciam, nada. Ao que dá a entender, para essa criança Jesus era um estranho. E olha a tranquilidade que ele transmite para ela. Né?
E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 3, né? Os discípulos perderam o foco. E Cristo então reajusta o foco deles, né? Põe na direção correta, mostrando-lhes a direção certa. Isso é conversão. A palavra conversão literalmente significa você mudar a sua direção. No trânsito nós usamos essa expressão, né? Dona Miriam fez uma conversão à esquerda. Quer dizer, ela virou à direita, pegou à esquerda, pegou outra direção. Ela estava indo aqui e virou para cá. Ela fez uma conversão. Conversão basicamente é isso. Mudança na direção. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos de conversão o tempo todo. O tempo todo nós precisamos reajustar nosso foco para Cristo, a nossa direção para Cristo e andar na direção de Cristo. O tempo todo. Né? Ele os admoestou a que deixassem de lado o engano no qual seus corações orgulhosos e desejosos de glória humana e de serem servidos pelos demais. Essa é a motivação por trás do desejo de ser maior do que os outros. Né? Toda vez que você quiser ser maior do que alguém, quiser ser mais destacado que alguém, pode ter certeza, ali no seu coração, se você vasculhar, você vai ver que existe um desejo de querer ser servido por aquela pessoa. Isso é uma inversão do Evangelho. O Evangelho, ele não nos leva a nos servir dos outros, mas a servirmos os outros. A servirmos os outros. O Evangelho de Cristo faz isso conosco. Qualquer inversão, né, qualquer inversão estará errado. Né? O Evangelho nos leva a servir. Então, quando alguém deseja ser maior do que o outro, é porque ele se vê como merecedor do serviço do outro. Você tem que me servir. Esse é o pecado que está por trás de tudo isso. E o pecado que está por trás desse pecado é a idolatria do próprio ego. É a pessoa que se auto-idolatra. Ela se vê como o Deus. Porque o único ser que deve ser servido, esse é Deus. O único ser que tem que ser servido é Deus. Né? E servido por todos. E é claro, né, no servir a Deus eu também sirvo ao meu próximo. Aliás, eu mostro que eu sirvo a Deus quando eu sirvo o meu próximo. Né? Vamos lá. E por favor, não confunda isso com comunismo, tá? É importante destacar que comunismo não tem nada a ver com o Evangelho. O comunismo, ele impõe que você reparta o que você tem com os outros. O Evangelho não. O Evangelho diz, olha, um cristão de verdade age assim. Mas ele age assim porque ele foi movido por Deus a fazer o socorrer o necessitado. Mas ele não depende de uma ordem do Estado, e o Estado é que determina e pronto, acabou. Não tem isso não. Sim, irmão? Sim. O comunismo, ele é um ateísmo, em todos os aspectos. Se você ler o Manifesto Comunista, né, de Karl Marx, você vai ver ali que uma das premissas básicas é destruir a fé, destruir a religião, especialmente a religião cristã, porque a religião cristã, ela ensina o homem a pensar no céu e a se conformar com a sua miséria aqui na terra. E um homem conformado com a sua miséria aqui na terra, ele não tem por que lutar para melhorar a sua condição social. Só que Karl Marx é tão desonesto, o comunismo, o socialismo, social-comunismo, né, como é chamado, é tão desonesto que os homens que mais tiveram o coração e a mente nos céus foram os que mais fizeram pela terra. Estude sobre a vida dos reformadores e você vai ver isso. Homens que ansiavam pelo céu, mas que trabalharam nessa terra até o último dia da vida deles para a glória do Senhor e fizeram coisas tremendas para a glória do Senhor. Uhum.
na América do Norte, sim, né, os puritanos. No começo o Brasil teve, né, uma companhia com os holandeses, né? Que pena, né? Que pena que não deu certo, né? Que pena. Já imaginou, né? Embora a Holanda hoje também está fora dos princípios de Deus, né? Mas a corrupção lá é outra, né? A corrupção lá é bem diferente, mas tem corrupção também. Mas o objetivo deles era colonizar, né? Crescer, né? Construir e não surrupiar, não explorar e levar embora, né? Não era gafanhoto, era formiguinha, era diferente, né? Vamos lá. Então, fechando parênteses aí, né? Então esse desejo, né? Ele admoestou a que deixasse de lado esse engano de seus corações, de quererem ser servidos pelos outros, e se voltassem uns para os outros com um espírito de humildade e bondade, de prontidão e de serviço. Do contrário, não entraria no reino dos céus, pois este não é o lugar para arrogantes e vaidosos, mas sim para humildes que reconheceram sua insignificância e total dependência de Deus. Nós poderíamos destacar aqui outras características das crianças, né? Cristo está comparando as crianças ali, né? Tais como simplicidade, franqueza, obediência, despretensiosidade e confiança. Bem, aí você fala, mas tem criança que não é desse jeito. Não, é verdade, né? Tem criança que é arrogante, tem criança que é desobediente, né? Tem criança que a franqueza dela chega a ser uma agressividade, né? Mas aqui nós não devemos esquecer que uma criança ela tem muita facilidade. Por exemplo, se duas crianças estão ali brincando, de repente uma se estranha com a outra, pouco tempo depois você vai ver as duas brincando novamente, né? Elas estão ali brincando. Veja bem, Cristo não está dizendo que crianças não têm pecado, por favor, né? Após proferir essa declaração negativa, eu vou voltar sobre isso daqui a pouco. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, Cristo então profere uma declaração positiva. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, observe que agora ele foca naquela criança que estava ali com ele. Se vocês não se humilharem como esta criança, né, todo aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Essa verdade já havia sido ensinada por Jesus lá em Mateus 5, 3 a 6, Mateus 8, 5 a 13, Mateus 15, 27 a 28, né, sobre a humildade, né? Agora, tomando aquela criança em específico ali, Cristo lhes mostra que deveriam ser como ela. Preste atenção, não devemos entender que por esses versículos, que as crianças são puras e não têm pecado. Não é isso que Cristo estava dizendo aqui, mas sim que aquela criança, especificamente, demonstrava simplicidade, obediência e confiança em relação a Ele. E que todos os seus discípulos, que almejarem entrar no reino dos céus, têm que agir da mesma forma. Tem que ser como aquela criança ali. Lembre-se que eu destaquei há pouco, aquela criança, né, Cristo a tomou junto de si, tomou em seus braços. Aquela criança demonstrou tranquilidade na presença de Jesus. Em momento algum você vê essa criança querendo sair de perto, fugir, ou chamando mamãe, mamãe, papai. De jeito nenhum. Ela se aquieta ao lado de Jesus. Ela se põe ao lado de Cristo ali com tranquilidade, né? E aí eu cito o poema de Arthur Conley. Não sei se eu acho que é uma música, né? Mas eu tenho ela em forma de poesia. Então eu quero ler aí para você. Ontem à noite o meu filhinho me confessou um erro, um pecado. E ajoelhou, orando triste desta sorte. Permita, ó Pai, que eu seja um homem sábio e forte, como meu pai. E dormiu. Então ajoelhei junto ao seu leito, e vendo o mal dentro em meu peito, assim orei. Ó Deus, transforma-me em criança, como esta aqui, tão pura e cheia de confiança, meu Deus, em Ti. O filhinho querendo ser igual ao pai, que achava que o pai era forte, né?
E o pai querendo ser igual ao filho, porque ele confiava em Deus, né? Queria ser tão confiante em Deus. Orar como aquele menino orou, com tanta confiança em Deus, né? É nesse sentido que nós devemos ser como crianças, dependentes de Cristo. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Veja o amor que Cristo tem pelas crianças. Veja como as crianças são importantes para Cristo. O que encontramos neste versículo é sobremodo maravilhoso. Primeiramente, como já ficou claro, o reino dos céus é dos pequeninos, isto é, dos que com humilde confiança, dependem de Cristo e se convertem a Ele. Em segundo lugar, no reino dos céus não haverá um desfile dos maiores, porque lá só existe um que é o maior de todos, o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quando recebemos qualquer um que pertence a Cristo, por mais insignificante que ele pareça aos olhos do mundo, essa pessoa, né, pareça aos olhos do mundo, estaremos recebendo a Jesus pessoalmente, pois é impossível separarmos o Senhor Jesus daqueles que lhe pertencem. Lembra de Atos 9, quando Saulo vai perseguir a igreja, ele tinha certeza que ele ia perseguir os cristãos. E aí, quando Jesus aparece, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não, por que me persegues? Naquele momento, Saulo entendeu, eu estou indo perseguir a igreja de Cristo. E essa voz está dizendo que eu estou perseguindo a Ele, então estou perseguindo a Deus. Estou perseguindo a Jesus. Por isso que ele diz, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Ninguém menos do que Deus falando com ele. Lembrando que a luz do sol, como ele vai dizer lá em Atos 17, a luz do sol, naquele momento, foi ao meio-dia, no Oriente Médio, a luz que brilhou sobre ele era mais forte que a luz do sol. Imagine. Por isso que ele ficou cego mesmo. Mas eu quero ainda destacar uma outra questão que eu estava falando e acabei esquecendo. A importância que as crianças têm para Cristo. As crianças sempre fizeram parte da aliança de Deus com o seu povo. Na família da aliança, a criança faz parte. Na família da aliança, no Antigo Testamento, a criança era circuncidada ao 8º dia de vida, o menino era circuncidado ao 8º dia de vida, para mostrar que ele fazia parte da aliança. Ele tinha no seu corpo a marca da aliança de Deus com o povo dele. No Novo Testamento, a criança ela recebe o batismo em vez da circuncisão. Porque é o batismo que substituiu a circuncisão. Hoje, a marca externa que mostra que a pessoa faz parte do povo de Deus é o batismo. E é por isso que nós batizamos os nossos infantes, batizamos as nossas crianças. Como no batismo, não somente os filhos do sexo masculino são batizados, mas também as meninas também podem ser batizadas, porque as mulheres recebem também o batismo. Coisa que no Antigo Testamento era impossível elas receberem, por motivos óbvios, elas não recebiam o selo da aliança. Agora no Novo Testamento elas recebem. Da mesma forma as crianças. Mas eu chamo a sua atenção que Cristo não pegou o maior dos apóstolos. Cristo não pegou novamente a Pedro, a quem ele havia dado uma certa proeminência. Ele não chamou, peraí pessoal, o maior aqui é Pedro. Parem de discussão, ouçam o que Pedro está dizendo e fim de papo. Não. Ele pega uma criança. Uma criança, e pelo que dá a entender aqui, uma criança pequena. Não foi um pré-adolescente que ele pegou nos braços, foi uma criança. E ele pega essa criança nos braços e diz, se vocês não se tornarem como ela, jamais entrarão no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta aqui, a mim me recebe. E aí eu fico pensando que nas igrejas, no momento mais importante da vida da igreja, que é o culto a Deus, nós tiramos as crianças para o tal culto infantil. Ah, mas lá elas vão aprender, pastor, na linguagem delas, tal. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Culto a Deus,
A criança aprende ao lado dos pais como cultuar a Deus. A primeira coisa que a criança tem que aprender no culto é como cultuar a Deus. Depois ela vai aprender outras verdades no próprio culto. Recentemente eu compartilhei com vocês um vídeo do filhinho do pastor Eliomar Dias, né? Ele está lá em Mossoró. O pastor Eliomar Dias tem um filhinho dele, não me lembro o nome do pequeno agora, pequeno mesmo, se ele não tiver 2 anos, acho que nem 2 anos ele tem direito. Uma certa noite eles estavam em casa, lá, e o menino pega uma banquetinha, põe a Bíblia aberta e começa a falar, a pregar. Idêntico ao pai. O jeito de gesticular, só que você não entende nada, né? Ele fala aquela pelengagem que ninguém entende nada. Mas ele pega, se afasta, volta e fala. Você vê o pastor Eliomar pregando. Só que em miniatura. Aí você fala, mas ela está imitando, ele só está imitando o pai. Sim, mas onde foi que ele aprendeu isso? No momento de culto. Ele vendo o pai, ele agindo daquela forma. Outro colega, não vou me lembrar agora o nome, ele postou esses dias num grupo que nós fazemos, que eu faço parte, ele postou a foto do filhinho dele. O menino já deve ter uns 4 anos. 3 para 4 anos. Alguém tirou a foto do menino na hora que a igreja estava no momento de oração, momento de contrição. Ou foi antes do culto, coisa assim, aquele momento em que, ouvindo o prelúdio, eu não sei exatamente, eu sei que o menino estava em atitude de oração, um menino de 4 anos, em atitude de oração com a cabecinha baixa, orando. Só quem tirou a foto que deu um mau testemunho, né? Porque ficou tirando foto na hora que não devia. Mas o momento era fantástico, né? E aí eles registraram esse momento, alguém registrou esse momento. E o menino orando, numa postura que muitos adultos não têm na hora do culto. E assim nós precisamos ver que as crianças, elas têm que ser tratadas como membros da aliança, membros da família da aliança. Criança não é um apêndice, algo que a gente pode pôr para fora na hora do culto e depois, porque está atrapalhando aqui, depois, né, nós temos que ensinar. E aqui na nossa igreja, especificamente, nós temos poucas crianças. Nós estamos desacostumados a ter crianças pequenas. E tem vindo algumas. E tem dado trabalho, não é mesmo? Mas nós não podemos, em hipótese alguma, tirá-las do culto. Nós fizemos aqui a sala ao lado para crianças, para os pais estarem com as crianças. Nós devemos orientar esses pais, ajudar esses pais. Olha, tem uma salinha própria ali para vocês. É para você ir ensinando o seu filho a se acostumar no culto. Depois, quando ele estiver acostumado, ele já fica aqui. Nós já temos visto alguns que já passaram pela salinha, né? Pelo menos eu me lembro de um aqui, que passou pela salinha e já fica quietinho na hora do culto. Né? Já está ali prestando atenção, junto com os pais. Uhum. Uhum. Eles vão para o culto, mas eles levam alguma coisinha e ficam fazendo, ou desenhando, ou mexendo, mas ficam em silêncio, eles não falam nada. Aqui nós temos um material de registro para as crianças, né? A criança que sabe escrever, os pais devem incentivá-las a tomar a anotação do sermão. E tem umas perguntinhas ali, né? Olha lá, o irmão Rogério está com ele na mão, olha lá. Foi desenvolvido pelo reverendo Ageu Magalhães, e eu pedi autorização para ele e adaptei aqui para a nossa realidade. E um material bem simples, que a criança pode ir fazendo. E a criança que não sabe escrever, ela pode desenhar. Ela pode desenhar. Mas você deve orientá-la o seguinte, preste atenção em alguma coisa que o pastor está falando e desenhe. Né? Esses dias um menino, faz tempo que ele não vem com o pai dele. Um menino muito esperto, ele veio, ele falou assim, pastor, só que ele já era grandão, já sabia escrever. Mas ele me desenhou parte do culto. Eu não sei exatamente qual foi a palavra que eu disse, ele desenhou. Foi muito interessante, porque ele ficou o tempo todo ali tentando, focado naquilo. Né? O certo é orientar os pais a falarem para os filhos, olha,
O pastor hoje vai falar sobre, como foi domingo passado, né? A oração de um coração aflito demonstra confiança em Deus, né? Esperança em Deus, tem a sua esperança em Deus. O pai deve orientar o filho. Faça um desenho sobre bondade. O que é bondade para você? Né? Bondade é o assunto aqui de hoje, né? O que é oração? Né? Faça um desenho sobre a oração. O que é oração para você? E orientar a criança, né? Sem ficar conversando, mas a prestar atenção na mensagem e desenhando. Né? É assim que você vai desenvolvendo a atenção da criança. É assim que você vai desenvolvendo. Né? Mas o que eu chamo a sua atenção é isso. As crianças são importantes para Cristo. E nós não podemos deixá-las para trás. As crianças são importantes para Jesus. E a melhor forma de nós mostrarmos para elas o quanto elas são importantes é quando elas estão conosco na hora do culto e nós estamos ensinando-as a cultuar o Senhor Jesus, a adorar o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe atividade mais sublime para mortais como nós. Não existe atividade mais sublime do que adorar o Senhor Jesus. Do que adorar a Deus. Nós não podemos deixar nossas crianças de fora. Né? Pensemos nisso. E que Deus nos ajude aí nessa empreitada. Né? Então, aplicações práticas para nós. Temos que, primeiramente, convertermos do nosso ego para Deus constantemente. Conversão é isso. É deixar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Conversão é a troca de vontades. Deixarmos as nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. E somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que são de fato seus filhos. E entrarão no reino dos céus. Dos seus não, né? Dos céus. Ali a corretor ortográfico colocou um S no lugar do C. E não colocou acento, é céus, né? Reino dos céus. Acho que ontem já estava começando a ficar com labirintite já. Segundo lugar, ser humildes. Nós devemos ser humildes. Temos que ser humildes. Alguém disse que a humildade é a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. Para nunca deixarmos essa virtude, na virtude da humildade, que o mundo tanto despreza, mas Deus tanto se agrada, devemos olhar para Cristo e imitá-lo, conforme nós vemos lá em Filipenses 2, 5 a 11. Ao olharmos para as pessoas com a disposição de servi-las, independentemente da posição que elas ocuparem. Lá em Filipenses 2, 5 a 11, nós temos Paulo dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né, o qual, subsistindo na forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou. Irmãos, antes da exaltação vem primeiro a humilhação. Antes da glória vem primeiro o sofrimento. E nós temos que ser humildes, né? Se tende em vós o mesmo sentimento. Ali o que Paulo está dizendo é o seguinte, tende em vós a mesma disposição mental, né? A mesma determinação, a mesma decisão em vosso coração de ser desiguais a Cristo. Cristo sendo igual a Deus, ele serviu ao Pai. Falamos sobre isso domingo na escola dominical. Né? Ser humilde é você olhar para o seu próximo e vê-lo como igual a você. Mas aí você se coloca como servo dele. Você se coloca como servo dele. Isso é humildade. Né? Uma questão para a nossa reflexão. Na vida cristã, crescemos quanto mais diminuímos. Se você quer saber se você cresceu espiritualmente, se você está tendo algum progresso na sua fé, a primeira coisa que você tem que perguntar é, eu estou servindo o meu próximo? Eu tenho tido no meu coração o desejo de servir aqueles, especialmente aqueles que estão sob o meu cuidado. O lugar mais difícil da gente ser humilde, sabe onde é? Dentro de casa. Não é?
Um de fora vem, pede uma carona para a gente dá. Não, tranquilo, tal. Um de casa pede, a gente fala, mas por que eu tenho que passar ali de novo? Por que você não falou isso antes? Não é assim? Um bom pai de família, um bom líder da sua casa, ele lidera bem a sua família quando ele serve bem a sua família. Uma esposa, ela se torna uma esposa segundo o coração de Deus quando ela é submissa, ou seja, ela se coloca à disposição do seu esposo na tarefa de cuidar do seu lar. Filhos demonstram que são verdadeiramente filhos de Deus quando se colocam em obediência aos seus pais. Tudo isso é postura de alguém que é submisso, de alguém que se coloca a serviço do outro. Submissão é servir. E não pense os maridos que é só a mulher que tem que ser submissa, não, viu? Lá em Efésios, quando Paulo fala sobre mulheres serem submissas, semelhantemente, ele usa a palavra, semelhantemente vós, mulheres, semelhantemente a quê? Um pouco antes ele fala que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. Devemos ser submissos uns aos outros em amor. Isso é ser cristão. Que Deus assim nos abençoe e que na nossa caminhada cristã cresçamos o quanto mais nós nos diminuirmos na presença de Deus e dos nossos irmãos. Para a glória do Senhor. Amém.